Graças e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, em especial a todos aqueles amigos, e irmãos que estão conosco no grupo Intercessores no Facebook, como também no canal Davi Pérez no YouTube, tá? Nós estamos hoje aqui para ministrarmos a lição de número 2 da nossa revista Compromisso. Sempre eu mostro a revista, tá? Essa revista aqui, revista Compromisso, tá? Desse quarto trimestre de 2017. Tem por título Profetas Menores, tá? Os profetas de ontem falam hoje, tá? Então, a nossa lição de hoje é a lição de número 2. Estamos aí um pouco atrasados, devido até a questão da revista ter chegado para a gente com um pouco de atraso, mas nós estamos aí regularizando para aqueles irmãos que, na verdade, não têm a disponibilidade ainda da lição, da ministração da lição ainda. Eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, que essa ministração ela é referente a um auxílio para que os irmãos possam entender melhor a lição da revista, tá? Não significa dizer que através dos vídeos e dos slides os irmãos não comprem as revistas, os irmãos não possuam as revistas. É bom você ter sua revista em casa, certo? A questão do slide é para as pessoas que vão ministrar a aula, para as pessoas que querem entender melhor a questão da lição da revista, podem estar vendo aí em tablet, em smartphone, em computador, enfim. Mas não deixem de comprar as revistas da Escola Bíblica Dominical, tá certo? A revista Compromisso, do quarto trimestre de 2017. Então, o título da nossa lição é Uma Contenda com Deus. Antes de nós começarmos a ministrar a lição, eu gostaria de informar o seguinte. Aqui embaixo, tá, no rodapé desse vídeo aqui, está o slide da lição, certo? Muitas pessoas chegaram para mim e disseram assim, Davi, o link que você manda do slide da lição no YouTube sempre vem corrompido. Dificilmente eu consigo visualizar o slide, certo? Eu gostaria de dizer aos irmãos o seguinte, que sempre que eu posto um vídeo no YouTube ou no Facebook, como eu postei agora há pouco o slide dessa lição lá no grupo intercessor do Facebook, sempre eu posto e baixo para verificar se está funcionando. E sempre está funcionando, certo? Mas como alguns irmãos reclamaram, disseram que não funciona, disseram que veio corrompido, coisa desse tipo. Então o que é que acontece? Se você desejar receber o slide e o vídeo da lição através do WhatsApp, você vai deixar nos comentários, tanto no Facebook, como na questão também do grupo, do canal Davi Pérez no YouTube, você vai deixar o número do seu telefone com DDD, para que eu possa adicionar você no grupo do WhatsApp Compromisso com a EBD, certo? Esse grupo é simplesmente para que a gente possa estar ministrando e enviando os vídeos e os slides das lições da revista Compromisso. Então, ficou mais fácil aí para quem não está conseguindo obter os slides através nem do Facebook, nem tampouco do YouTube no canal Davi Pérez, tá certo? Então esse é o recado. Antes de a gente começar a lição, deixa o gostei aí, deixa um like aí pra gente, isso nos ajuda bastante. Comenta aí, faz pergunta, a gente está pronto aí para estar respondendo, se assim nós soubermos. Se não soubermos, vamos procurar a melhor forma para estar tirando a sua dúvida para a glória de Deus, tá certo? Então, o título da nossa lição de hoje é Uma Contenda com Deus. É a lição de número 2 da nossa revista Compromisso, tá? O texto áureo dessa lição está lá em Oséias, capítulo 6, o verso 3. O texto áureo diz o seguinte: Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então, esse texto ele está querendo nos trazer o seguinte: precisamos conhecer ao Senhor. Precisamos conhecer, na verdade, muitas vezes a gente diz, eu conheço fulano de tal. Você conhece, mas você não tem intimidade com aquela pessoa. Deus é totalmente diferente o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de convivência. É um relacionamento de intimidade, certo? Então o que é que o povo de Deus precisa ter? Intimidade com Deus. Nós vimos na lição passada, na lição de número 1, tá? Que ela teve por título Uma Difícil Chamada, tá? Mostra aí o início, o que foi que Oséias passou, a sociedade em que Oséias estava inserido para falar das grandezas de Deus. Então, nos mostra que Oséias
ele foi chamado para ser um profeta em uma nação corrupta, em uma nação corrompida, em uma nação que estava totalmente distante de Deus. Então, nessa lição de número 2, nós vamos entender que o povo ainda continuava longe dos caminhos de Deus. O povo ainda continuava longe dos caminhos de Deus. E, principalmente, sem arrependimento. E nós vamos entender no decorrer da mensagem, no decorrer da ministração da lição, o que a lição, na verdade, está querendo nos mostrar nesse dia. O resumo da nossa lição, na introdução, sempre eu digo, lado esquerdo do vídeo, está aí o texto original da revista, o lado direito, nesse balão amarelo aí, está o resumo que nós fazemos com relação aos pontos da lição. E o resumo que a gente faz com relação à introdução dessa lição, né, de hoje, que é uma contenda com Deus, diz o seguinte, o resumo: Deus não muda. Deus não muda. Ou você acha que Deus muda? Deus não muda de forma nenhuma. Tá? Pode passar quantas gerações sejam necessárias. Deus continuará o mesmo. Vai vir gerações após a minha, vai vir gerações após os meus filhos, os meus netos, enfim. Gerações virão. Virão pessoas que eu não vou estar mais aqui nessa terra. Mas Deus, ele vai continuar o mesmo. E nós, muitas vezes, crentes, certo? Pensamos que Deus, ele, por algum motivo, ele vai mudar. Ou por um problema político, ou por uma questão financeira, ou por uma questão de governante. Enfim, Deus, ele não muda. Eu coloquei um texto aqui para a nossa reflexão, que está lá no livro de Malaquias, capítulo 3, o verso 6, que diz assim, ó: Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, baseado nessa afirmação que eu estou fazendo aqui para os irmãos, o que é que a gente poderia... O que é que algumas pessoas poderiam me perguntar agora? Poderiam perguntar assim: Davi, Deus não muda. Não, Deus não muda. E por que Deus usa de misericórdia se no passado ele não usava? Se no passado ele muitas vezes mandou matar, exterminar pessoas, cidades. No caso, Sodoma e Gomorra foram destruídas devido a uma ordem de Deus, né? Uma ordem divina. Por que isso aconteceu? Vou explicar a você da forma mais simples possível, tá? Vocês veem que eu uso óculos, certo? Se eu tirar esse óculos, eu vou continuar enxergando. Você, quem estiver ao meu lado, eu vou continuar enxergando. Porém, com relação a letras, como eu estou vendo aqui o slide da lição, vai ficar um pouco difícil porque eu vou ver um pouco embaraçado as letras. Eu vou ver defeito nas letras. Mas a partir do momento que eu coloco o óculos, tá? Eu consigo enxergar nitidamente aquilo que está à minha frente. Onde eu quero chegar, certo? Deus, ele não mudou. Ele continua da mesma forma. Ele continua com o mesmo caráter. Ele continua sendo o mesmo Deus. Não muda. Imutável. Porém, a simbologia que eu fiz aqui com o óculos significa que Jesus, quando Deus ele olha para a humanidade, corrupta como está, corrompida da forma que está, ao seu caráter, o caráter de Deus é de fulminar aquelas pessoas ali. Por quê? Porque Deus é santo. Deus não coabita com iniquidade, Deus não coabita com pecado. Mas o óculos, que é Cristo, a partir do momento que Deus olha para as nossas limitações, para os nossos pecados, para as nossas irregularidades, ele, antes de olhar para nós, ele olha o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então ele vai enxergar nitidamente que nós necessitamos de misericórdia dele. Então, quando nós dizemos assim, Deus mudou, não, Deus é o mesmo. A única diferença é que Cristo veio, morreu na cruz para nos salvar, e o sangue de Cristo, que foi derramado, por perdão dos meus e dos seus pecados, esse sangue esse sacrifício faz com que Deus use de misericórdia. Porque sempre que ele olha para mim, sempre que ele olha para você, sempre que ele olha para a raça humana que está corrompida, ele vai usar de misericórdia. Em alguns pontos ele vai usar de misericórdia, não é para brincar com Deus, tá? Não, eu vou pintar e bordar que Deus vai ter misericórdia de mim. Não é isso. Ele vai dar tempo a você para que você chegue ao arrependimento. Porém, se o indivíduo ele não chegar e continuar persistindo no erro, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus simboliza esse óculos. Jesus simboliza essa lente de correção da visão de Deus para o homem. Então, é simplesmente isso aí, tá? Então, Deus não muda. Vai passar gerações e gerações e gerações e Deus vai continuar o mesmo, certo?
O segundo ponto aqui do nosso resumo. Devido o homem ser limitado em tempo e espaço, Deus aplica disciplina em uma proposta de recomeço. Então, o que é que acontece? Devido nós sermos limitados, devido nós sermos falhos, fracos, humanos, enfim, o que você imaginar aí, e nós somos, certo? Deus usa de misericórdia por quê? Porque Deus ele disciplina o homem. Deus ama, a Bíblia diz que Deus ama e corrige. Deus corrige aquele a quem ama. Qual pai não corrige o filho? Será que você não corrige seu filho? Será que seu filho hoje, se ele fizer alguma travessura, será que se o seu filho estiver fazendo alguma coisa errada, você não vai puni-lo? Ou você, simplesmente porque você ama seu filho, você vai deixar ele correr da forma que ele quiser, andar da forma que ele quiser? Isso não existe. Então Deus, da mesma forma, Deus disciplina e dá uma proposta de recomeço. Deus diz, eu estou fazendo isso aqui para você, eu estou aqui lhe disciplinando para que você entenda que existe um recomeço. Sem mim nada podeis fazer. Jesus disse quando esteve aqui na terra. Então Deus faz da mesma forma, ele disciplina para quê? Para que nós reconheçamos que o domínio é dele, que precisamos dele, que dependemos dele. Então aquela nação onde Oséias estava inserido, aquele povo estava corrompido, aquele povo estava afastado dos caminhos de Deus. Tá? Terceiro ponto, o povo, em vez de arrependimento, realiza um novo afastamento. O que é que acontece? O povo, quando vê que está distante de Deus, em vez de eles chegarem, se aproximarem de Deus, se arrependerem, eles se afastam mais ainda. Por que isso aconteceu? Porque isso estava acontecendo? Porque aquele povo via privilégios nos poderes militares, nos reis, nos governantes, no poderio, nas nações que estavam ao redor deles. Por isso que a própria palavra de Deus ela diz que nós devemos andar no caminho. Porque as pessoas que estão ao nosso lado, que são pervertidas, essas pessoas podem nos estimular a nos afastarmos dos caminhos de Deus. Uma amizade pode nos estimular a nos afastar dos caminhos de Deus. Um namoro pode nos estimular a nos afastar dos caminhos de Deus. Então nós temos de ter cuidado. Deus ele tem de ser o centro. Por isso que a Bíblia tem uma tradução que diz: uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Carros, outros em cavalos, enfim. Nós, porém, fazemos menção no nome do Senhor. Pode mudar governo, pode mudar moeda, pode mudar o que for. Deus ele continua o mesmo, irmão. Dificuldade a gente vai passar. Problema a gente vai passar. Mas Deus estando no controle é mais fácil de resolver. Agora, sem Ele, a coisa complica. Então o povo se afastou de Deus. Em vez de se aproximar de Deus, o povo aí se afastou. Olha essa informação aqui. Deus ele é honesto. Não se ocupa em criar um ambiente fantasioso. Deus não vai colocar um ambiente fantasioso para mim e para você, não. Deus vai dizer o seguinte, ó, existem dois caminhos. O da vida e o da morte. O da bênção e o da maldição. Escolha, pois, a bênção para que viva. Ele coloca na nossa frente o quê? Ele coloca na nossa frente situações reais. Ele não coloca nada fantasioso, não. A fantasia não existe. Né? Ele coloca algo real na nossa frente. Para que a gente entenda que sem ele a gente não consegue viver. A razão da nossa vida é o nosso Deus. A razão da nossa vida é o Senhor Jesus. Então nós não conseguimos viver sem essa presença de Cristo, sem essa presença do nosso Deus, do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos. Tá? Então ele, ao contrário, o Criador tem o cuidado de apresentar a realidade a seus filhos para que possam crescer e produzir fruto em meio às dificuldades. Por que as dificuldades vêm? Por que ele nos coloca diante das situações difíceis para que a gente entenda que através da comunhão com Ele, para que a gente entenda que através do contato, através da convivência com Deus, nós iremos conseguir passar por essas dificuldades de uma forma mais fácil. Agora, sem Ele fica muito difícil mesmo. Todo aquele desarranjo social era originado na quebra dos compromissos com a aliança. Não há verdade, amor e nem conhecimento de Deus. O que é que acontece? Aquele povo vivia baseado na lei mosaica. Aquele povo vivia baseado na lei de Moisés. Nos 10 mandamentos, enfim. Eles viviam baseados lá. Porém, eles quebraram aquela aliança. Eles disseram, não, a gente vai viver da forma que a gente quiser viver. A gente vai viver da forma que a gente quiser viver. Agora, Deus a gente não quer. Deus vai ficar de lado. Por este motivo, por esse afastamento, por essa rejeição da lei de Deus, aconteceu todas aquelas tragédias com aquele povo. O povo se afastou de Deus, o povo foi
humilhado, o povo foi preso, o povo foi punido. Enfim, aconteceu, todas as desgraças que aconteceram foram através do afastamento do povo em relação a Deus. Tá? O sexto ponto. Vale a lembrança de que na cultura hebraica o conhecimento é mais do que adquirir informação. Muitas vezes a gente diz assim, eu conheço porque eu ouvi falar. Mas não é só isso. O conhecimento é ter uma intimidade com Deus, uma convivência com Deus. Conhecimento está vinculado ao que nós denominamos de relacionamento. O que faltava ao povo de Deus era intimidade com o Criador. O que faltava com relação ao povo de Deus? Intimidade com Deus. Vivência com Deus. Vida com Deus. E isso acontece nos nossos dias hoje. Muitas pessoas estão afastadas de Deus, mesmo estando dentro dos templos. Tá? Então essa foi a nossa introdução. Tá? O primeiro ponto fala sobre responsabilidade. O resumo diz o seguinte: para que ocorra um recomeço é necessário não somente que se admita o fracasso, como também que se saiba o teor do projeto inicial. Reconhecer o seu fracasso, eu reconheço que errei, e tenho de reconhecer o que foi que aconteceu para que eu chegasse a errar. Exemplo: o indivíduo ele é um homem fiel à sua esposa, é um homem fiel ao seu Deus, enfim. Mas se esse homem ele começar a ter intimidade com outras pessoas que não faz parte da sua crença, do seu convívio religioso, da sua fé em Deus, do seu relacionamento com Deus, o que é que vai acontecer? Esse homem poderá um dia se corromper. Porque a Bíblia diz o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações, as más amizades, as pessoas que não demonstram nenhum tipo de caráter, as pessoas que não demonstram nenhum tipo de futuro com relação a Deus, essas pessoas poderão, nos afastar dos caminhos de Deus. Então, antes de nós reconhecermos o nosso fracasso, eu errei. Mas por que eu errei? Eu errei por quê? Porque eu fiz isso. Eu errei porque eu disse aquilo. Eu errei porque eu agi dessa forma. Então, além de reconhecer o fracasso, o erro, tem de se conhecer a origem desse erro também. Então, o povo de Israel naquele tempo não estava se preocupando com isso aí. Eles não estavam se preocupando com essa questão. Tá? Um sacerdote deveria ser o mediador do conhecimento autêntico de Deus, não um funcionário de práticas rituais. Todo o processo de culto intentado por Deus foi pervertido de uma religião de mérito e excludente. O que é que acontece? Os sacerdotes, eles eram intermediários entre Deus e o homem. A função deles era isso. Porém, o que foi que esses sacerdotes fizeram? Eles trocaram essa intermediação, essa chamada, essa vocação, eles deixaram isso por quê? Por práticas rituais. É o que acontece nos nossos dias de hoje, certo? Eu só posso ser membro de tal igreja se eu falar em línguas. Eu só posso ser membro de tal igreja se a mulher não usar calça comprida, se a mulher não se depilar. O homem não pode usar camiseta, o homem não pode usar boné, o homem não pode usar sandália havaiana, o homem não pode usar tênis, o homem não pode usar bermuda. Meu irmão, isso são rituais, são ritos. Isso é, na verdade, código de conduta. Como eu devo andar, como eu devo proceder. Meu irmão, se tu tem a palavra de Deus como regra de fé, não precisa ninguém estar dizendo como é que tu vai andar, não. Tu gosta de fazer uma tatuagem? Eu, particularmente, não faria e não faço. Mas tu gosta de fazer uma tatuagem? Tu acha que aquilo ali vai ser para edificação do reino de Deus? Quem é que está lhe impedindo de fazer? Lembrando que é algo que pode ser irreversível. É algo que pode ser irreversível. E a gente não sabe o que pode acontecer daqui a 5 minutos na nossa vida. Se faz uma tatuagem hoje, a coisa mais linda do mundo. Daqui a 10 anos, a tatuagem está a coisa mais feia do mundo, porque você vai envelhecendo. A sua pele, ela vai ficando mais rígida. Ela vai perdendo a elasticidade. Aquilo ali pode ficar horrível em você futuramente. Mas não é um desejo seu? Você não quer fazer isso? Quem vai te impedir? Nem eu posso te impedir, nem muito menos Deus. Agora, Deus ele diz: escolha o caminho da bênção para que vivas. O homem escolhe se ele quiser. Tá? Uma sociedade excludente. Os sacerdotes estavam excluindo as pessoas. Só poderia fazer parte do povo de Deus se fossem pessoas que eles achassem que estavam dentro dos padrões. E quem somos nós para achar se fulano está dentro do padrão? O padrão nosso
de vida é a Escritura Sagrada, é a Bíblia Sagrada. É o nosso padrão de vida. Não existe outra regra. Quer saber como é que um cristão, um crente deve andar? Leia a palavra, meu irmão. Não adianta a gente estar batendo boca, é assim, assim. Não, leia a palavra. Você vai descobrir como é, certo? Que aquele povo tinha feito, deixado a lei de Deus. Os sacerdotes passaram a viver na exploração do pecado alheio. Além de criar uma série de excluídos de Deus e da sociedade, longe do templo, muitos passavam a se entregar a ritos do paganismo na ilusão de conseguir colheita e expiação de pecados. Então aquele povo começou a idolatrar. É tanto que na lição passada a gente viu que eles tentaram idolatrar Baal e o bezerro de ouro. Então eles deixaram a divindade superior que é Deus, um único Deus, para seguir a bonecos. A realidade é essa. Não existe outra expressão. Com todo respeito às pessoas que adoram imagem e escultura. Mas a própria palavra de Deus, ela condena. Né? Deuteronômio 7,25 diz: as imagens e esculturas de seus deuses queimarás no fogo, não cobiçarás o ouro nem a prata. Não estou aqui incentivando ninguém a quebrar nem queimar a imagem. Eu estou dizendo que naquele tempo, Deus abominou aquilo ali, como abomina hoje. Pessoas estão ajoelhadas aos pés de uma imagem e pensam que estão sendo vistas com bons olhos por Deus, e não estão. Deus ele não permite, Deus ele abomina esse tipo de situação. Ele abomina essa adoração, essa veneração. Certo? Agora, isso não quer dizer que eu vou me afastar desse povo que pratica isso, de forma alguma. Isso não implica dizer que eu não posso dar um abraço, que eu não posso falar, que eu não posso apertar a mão, que eu não posso ir na casa da... Não tem nada a ver, não, meu irmão. Isso é radicalismo. Agora, que o indivíduo moralmente diante de Deus está errado, está. Não tem que discutir, Deus não muda. O que ele disse no passado, ele continua dizendo hoje. É abominação aos meus olhos, e acabou, e ponto final. Tá? Agora, isso não implica que eu vá excluir essa pessoa do meu convívio, de forma alguma. Irmão, olha, você está adorando imagem de escultura, você está errado, você, diante de Deus, Deus não coabita com esse tipo de situação. Agora, eu preciso entender que você precisa se arrepender dessa coisa, do que você está fazendo. E para que essa pessoa se arrependa, eu preciso estar perto dela. Ensinando, mostrando, orientando. Só se a pessoa disser que não quer. Aí é outra história. Tá? Mas devemos fazer isso. Tá certo? Então os sacerdotes estavam vivendo disso, de ritos, né? De paganismo, de coisas que desagradavam a Deus. Temos a missão de levarmos a presença de Deus aonde há trevas. Onde há trevas. Já imaginaram uma situação em que muitas vezes a gente chega num determinado local e as pessoas dizem assim: rapaz, foi tão bom tu vir para cá. Ou foi tão bom a tua presença aqui. Por quê? Porque você traz a paz de Deus junto com você. Você traz a presença de Deus junto com você. Onde tem briga, você chega, acabou a briga. Onde tem contenda, você chega, acabou a contenda. Porque Deus está guiando a sua vida. Então, nossa missão é levar Deus, a presença de Deus, onde há trevas. Mas muitas vezes estamos preocupados com ritos e códigos de conduta, plantando assim culpa e medo. Estamos diante das pessoas, devemos levar paz, devemos levar a presença de Deus, mas estamos muitas vezes levando medo, culpa e código de conduta. Para você ir para a minha igreja, você tem que fazer isso. Para você ser salvo, você tem que fazer aquilo. Para você entrar no reino dos céus, você tem que fazer isso. E o que é que a Bíblia diz que o homem tem que fazer para entrar no reino dos céus? Aceitar Cristo como Salvador de sua vida. A partir do momento que o homem aceitar Cristo como Salvador de sua vida, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa vai mudar. Aquela pessoa vai mudar. Tá? Temos afastado as pessoas de Deus. Nós, cristãos, crentes, temos afastado as pessoas de Deus. Com esses ritos e com esses códigos de conduta, que não condiz com a palavra de Deus. Queremos colocar as nossas normas para que as pessoas se afastem, para que as pessoas deixem o pecado. Mas não é as nossas normas, é a palavra de Deus. Certo? Conhecemos Deus e temos o dever de ensinar as verdades divinas com o nosso testemunho. Com o nosso testemunho. É outra pergunta que eu boto aqui. Aliás, temos dado testemunho de vida? Nós temos dado testemunho de vida, meus irmãos. Temos vivido uma vida digna para que as pessoas olhem para nós e digam assim: rapaz, eu quero ser um crente, porque fulano ele é diferente. Então, se ele é diferente, eu também posso ser. Será que a gente está dando esse testemunho de vida? Ou será que a gente está andando com a Bíblia embaixo do braço e a nossa vida está, desculpa a expressão, uma porcaria? Porque nós não estamos apresentando Deus, Jesus às outras pessoas. Então, a responsabilidade dos sacerdotes era falar das grandezas de Deus, era ser intermediário entre Deus e o povo, e eles deixaram isso de lado.
Culto sem valor é o nosso segundo ponto. O que é um culto sem valor? Antes de mais nada, eu gostaria de falar para os irmãos o seguinte. Muitas pessoas pensam, dizem assim, eu vou para o culto receber uma bênção. Meu irmão, tu vai para um culto para tu entregar a Deus a tua adoração. Tu vai para um culto para que Deus seja glorificado. Resumindo, sabe o que é um culto? Em poucas palavras. Suponhamos que tem uma cadeira aqui e outra cadeira aqui. Suponhamos que Deus está sentado nessa cadeira e você ou eu estamos sentados nessa cadeira. Tem 1000 pessoas dentro de um templo, mas existem 2 cadeiras, uma de frente para a outra. Uma Deus está sentado e a outra é você que está sentado ou eu que estou sentado. Deus, ele fica na sua frente sentado naquela cadeira dizendo assim, eu quero que você me apresente seu culto. Eu quero que você entregue o seu culto a mim. E como é que você está entregando o culto? Não, a igreja está pegando fogo, a igreja está... pessoas falando em línguas estranhas, a palavra sendo pregada, está uma bênção. Mas Deus não olha para a coletividade, Deus olha na individualidade, olha para você e para mim. Como é que você está prestando um culto a Deus? Então, esse segundo ponto diz culto sem valor. Vamos entender isso aqui melhor. Deus deseja relacionar-se com sua criatura. Nossa conduta é fruto da experiência com Deus. Eu coloquei aqui Efésios, capítulo 4, o verso 28. Nós vamos ler, quem puder abrir a Bíblia, abra, por favor. Efésios, capítulo 4, o verso 28, diz assim. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. O que é que Paulo está querendo dizer aqui quando ele escreveu aos Efésios? Ele está querendo dizer o seguinte, aquele que era ladrão, aquele que roubava e hoje aceitou Cristo, mudou a conduta de vida, não roube mais. Antes trabalhe, para que com as suas mãos ajude o necessitado. A experiência com Deus, a vida com Deus, é que muda a nossa conduta. Não é Davi, não é pastor, não é padre, não é papa. É a vida com Deus que muda a conduta do homem. Efésios 4, 28 fala sobre isso. Aquele que furtava não furta mais. Antes trabalhe. É o arrependimento, meu irmão, é a mudança de vida. Certo? Culto sem relacionamento é apenas rito, expressão de religiosidade. Eu vou para a igreja porque eu tenho de ir. Eu vou para a igreja porque eu tenho de ir. Eu vou para a igreja porque eu tenho de estar lá. O pastor tem que me ver, o padre tem que me ver, o bispo tem que me ver, o papa tem que me ver, enfim. E Deus não está lhe vendo, não. Às vezes você não pode chegar no culto, às vezes você pode chegar na igreja. Você pode fazer um culto na sua casa, com a sua vida, com a sua oração, com a sua adoração, enfim. Então, culto sem relacionamentos é apenas um rito, uma religiosidade, isso não vale nada, meu irmão. Era o que aquele povo da época de Osés estava fazendo. Cultos rituais, sem nenhum fundamento diante de Deus. Tentando justificar o que não é justificável, isto é, os porquês da vida. Estamos nos afastando de Deus, estamos tentando justificar esse afastamento. Eu me afasto porque fulano fez isso e nada acontece com ele. Eu estou me afastando porque minha esposa me traiu. Eu estou me afastando do evangelho porque meu marido me traiu. Eu estou me afastando do evangelho porque eu tive uma decepção com fulano. E Deus está onde nessa história? Quando tu um dia morrer, ou eu morrer, nós vamos estar diante da presença de Deus. E não vai ter meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu filho que venha interceder por mim, não, meu irmão. Sou eu e Deus. E é aqui nessa vida que a gente decide para onde a gente vai. Depois que fechar os olhos aqui, meu irmãozinho, não tem mais condição nenhuma de salvação. Se o camarada ele não resolveu nessa terra aqui, nessa terra que nós vivemos, se o homem não decidiu aqui, após a morte, não tem mais nenhum tipo de argumento, não tem mais nenhum tipo de justificativa, não. Então a gente precisa entender que existem pessoas aí fora que estão se justificando. Ah, eu adultero porque minha esposa é ignorante. Ah, eu adultero porque meu marido não presta. Ah, eu faço isso porque eu não tenho trabalho. Eu roubo porque eu não tenho trabalho. Isso é justificativa banal. Deus não quer nem saber disso. Deus quer saber que a conduta do crente, a conduta do cristão tem de ser semelhante a Ele. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E o Criador ele é o quê? Santo. Da mesma forma ele diz, sede santo porque eu sou santo. Então aquele povo estava fazendo isso, se justificando.
por problemas, os porquês da vida, eu faço isso por quê, e Deus ficando de lado, e ficou realmente de lado mesmo, e a punição para aquele povo veio. O pecado, como na época de Oséias, corrompeu tanto e corrompe em nossos dias. Tanto e corrompe em nossos dias, que o povo perdeu a capacidade de arrepender-se. O pecado está tão grande, era tão grande naquele tempo de Oséias, e é tão grande no nosso tempo de hoje, que o povo perdeu a capacidade de se arrepender. O povo diz, para que eu vou me arrepender? Por quê? Qual a necessidade do arrependimento? Não tem necessidade de eu me arrepender. Se eu faço, não acontece nada. Fulano faz, não acontece nada. O mundo está do jeito que está. Deus não fala comigo, Deus está falando com você constantemente, você não está ouvindo. Você não está buscando a Deus, você não está pedindo orientação a Deus, você não está orando a Deus, você não está se humilhando na presença de Deus. Nossa nação está em dificuldade? Claro que está. Todo mundo sabe disso. Porém, o que é que a Bíblia diz? Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, o perdão dos vossos pecados, vou sarar a sua terra. Comunhão com Deus, meu irmão. Vida com Deus. Tá? O povo perdeu a capacidade de se arrepender. Tanto faz como tanto fez. Tem pessoas dizendo que não existe inferno, tem pessoas dizendo que não existe punição, tem pessoas que dizem que não existe salvação, tem pessoas que dizem que a vida é só aqui mesmo. Estão redondamente enganadas. Estão redondamente enganadas. Para que o homem fuja do inferno, para que o homem não chegue ao inferno, só tem um caminho que chama-se Jesus Cristo. Só Ele. Pensam que são deuses. Pecam conscientes. As pessoas hoje estão pecando conscientes. Naquela época de Oséias, estavam pecando consciente. Nos nossos dias, as pessoas estão pecando consciente, irmão. Estão sabendo que estão fazendo de errado. Perdoam ritualmente, perdoam da boca para fora. Eu te perdoo, mas o coração está cheio de mágoa do camarada. Lhes é passada oferta de pecados impunes. O fulano fez e não aconteceu nada, por que eu não posso fazer? A confiança em ritos bloqueia a autêntica conversão. Tudo isto acaba por interferir dentro da casa. Filhos crescem aprendendo ritos de fertilidade. Aprendem por meio dos sacerdotes que existe um Deus despótico, nesse caso um Deus tirano, agressivo, um Deus que a razão é só dele, um Deus que só ele fala. Não é isso. E um Deus excludente, que exclui. Deus não exclui ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é um Deus tirano, Deus é um Deus de amor, que ama tanto o ser humano que mandou Jesus morrer na cruz do Calvário. Tá? Então, aquele povo daquele tempo, os filhos estavam aprendendo isso, ritos de fertilidade, cultos de adultério, cultos de prostituição, veneração a outros deuses. Então, os sacerdotes estavam deixando isso passar às cegas. E isso é muito complicado. Luta sem sentido é o nosso terceiro ponto. O povo tornou-se refém de suas limitações. O pecado torna o homem insignificante. Algo efêmero, no caso passageiro. Inclusive o nosso conceito sobre Deus. A lei tinha tomado um fim em si mesmo, tornando-se patrimônio individual de um povo, interpretado apenas para desejo de poder. O que é que acontece? Aquele povo deixou a lei de Deus de lado, mas só queria que ela resolvesse problemas para eles. Não, a lei ela é fundamental para mim nisso aqui, porque isso aqui resolve, aquilo ali não resolve. E o homem, com relação, eu falei aqui, ser um ser efêmero, no caso passageiro, o homem na verdade ele é passageiro. Mas eles estavam entendendo que o homem era passageiro somente aqui. Era só aqui, não tem mais nada depois da morte. Acabou depois da morte. Que nós pensamos isso hoje, muitos de nós pensamos isso hoje. Tá? Uma vida regida pelo diabo tem princípios. Uma vida regida pelo diabo, ela tem princípios. Resumindo, o que é que eu estou querendo dizer isso? Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte, que uma vida guiada por Deus, ela também tem princípios. Leitura da palavra, oração, jejum, comunhão, enfim. Uma vida regida pelo diabo é quando você deixa Deus de lado. Se você deixa Deus de lado, quem é que vai reger sua vida? O diabo. Quais são os princípios? Letra A. Negligência da leitura da palavra. No caso daquele povo lá, os estatutos e alianças. Deixaram de lado. A letra B. Atitudes de alienação com a comunidade. Estavam nem aí para o povo que se dane. Era mais ou menos isso. Letra C. Seguiram as nações ao redor deles. Nações poderosas que tinham que ofertar, que tinham que oferecer. E eles estavam ali para justamente
fazerem a vontade daquelas nações. Certo? Quanto mais nos afastamos de Deus, causamos feridas em nós mesmos. Quanto mais nos afastamos de Deus, nós causamos feridas em nós mesmos. O distanciamento de Deus nos tira do foco principal, que é justamente o quê? A comunhão com Deus. Quanto mais estamos afastados deles, feridas virão. Feridas que não conseguem curar com nossos recursos. Não consegue curar com os nossos recursos. A gente não consegue curar essas feridas. Só a presença de Deus. Andar sem Deus é empreender uma luta sem sentido contra as misericórdias de Deus. O Salmo 127, de 1 a 2, de 1 a 2, vamos ler o Salmo 127, 1 e 2, ver o que é que o Salmo está nos falando, tá? Salmo 127, 1 e 2. Salmo 127, 1, 2. Estamos quase terminando aqui, tá, irmão? Salmo 127, 1, 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem que ser Deus. Tudo é Deus. Se você trabalhar e não depender de Deus, um mosquito da dengue vem e lhe derruba em cima de uma cama, você passa no mínimo 8 dias doente. Se não for Deus, não adianta. Se não for Deus, não tem fundamento algum. E a reconstrução é o nosso quarto ponto. Tá? A cura está em Deus. Isso a gente já sabia. Esta mensagem não está sendo pregada pelos sacerdotes de forma alguma. A cura está no dinheiro, a cura está na prosperidade, a cura está nos bens materiais, mas a cura está em Deus. E essa mensagem ela não está sendo pregada pelos sacerdotes atuais e nem daquele tempo. Só conseguimos ver o real sentido de vida quando nos arrependemos através do relacionamento com Deus. Arrependimento profundo. Salmo 51, Davi disse: contra ti somente pequei e fiz o que era errado aos teus olhos. Davi reconheceu o seu erro. Alguns produzem uma falsa sensação de segurança em Deus com regras morais e acabam construindo uma imitação de cristianismo. Colocam os seus padrões morais, não de Deus, padrão humano, e acabam criando uma imitação de cristianismo. 5. Como resultado, temos uma vida privada de sentido. Quantos cristãos espalhados pelo mundo são infelizes? Isso é contraditório. Um cristão infeliz. Uma pessoa que diz que tem Jesus como Salvador infeliz. Isso é inexplicável. Isso não existe. A Bíblia diz que até a tristeza na presença de Deus salta de alegria. E existem cristãos que têm Jesus como Salvador e são infelizes. O porquê, cada um possa responder. Jesus, através de sua obra redentora, abre o acesso a uma nova história, não tendo necessidade de construirmos um sistema religioso, pois Deus domina a vida de seus discípulos. Deus domina a vida de todos aqueles que o seguem. Tá? Nossa conclusão. A falta de fidelidade para com Deus é a quebra da aliança, assumem vários contornos. Fatos que fazem eclodir do cotidiano uma alienação da vida comunitária, algo marcado pelo egoísmo, pela vida com um fim em si mesmo. Então o camarada fica sem sentido de vida. Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 2, tá? Uma contenda com Deus. Então, se existe uma contenda com Deus, quem vai sair vencedor nessa contenda? Nós? Acredito que não. Deus, Ele é acima de todas as coisas. E nós temos de entender que só Ele pode estar conosco nos piores e nos melhores momentos da vida. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome dele. Que Deus possa nos abençoar.